Fala, carequetes e carequetes, como é que vai essa força? Já tem um tempinho que o Careca não lança um daqueles vídeos onde ele meio que destrói as esperanças dos nerds adeptos de movimentos políticos utópicos impossíveis de existirem no mundo real. Tu sabe, primeiro foi o não faz sentido ser nerd e comunista, depois foi o nerd, não seja um anarquista, e por último o nerd, não seja ateu. Mas hoje eu vou virar minha espingarda pra você, monarquista. Sim, hoje eu infelizmente vou desfazer a sua esperança de um dia ver o Brasil se tornando uma monarquia. E não é que o Careca tá começando a lacrar e vai atacar a direita não. Lacrou, pindola de borboleta. Eu só acho que gastar tempo e recursos com uma ideologia que é totalmente impossível de existir aqui no Brasil é um pouco de perda de tempo. Lembrando que o vídeo vai ser sobre monarquismo no Brasil atualmente, ok? Não sobre o monarquismo no mundo afora, nem antigamente. Então não guarda rancor do carequense aqui não e deixa aquele likezinho gostoso, clica na sinaleta, deixa a tua inscrição e o teu comentário aí embaixo e abram alas, porque o rei dos carecas vai passar. Vai! You are very difficult woman. When I shall sit, you shall sit. When I shall kneel, you shall kneel, etc., etc., etc. Eu costumo falar que enquanto a política em países mais civilizados como os Estados Unidos, França ou Japão, a dificuldade é nível médio, a luta política aqui no Brasil é ultra hard, nightmare. Aqui a disputa política é muito polarizada, esquerda e direita não concordam com quase nada. E quando concorda, é quando tem Didi envolvido. Se você pegar programas de TV antigos, dos anos 70, 80, como o Chico Anísio, TV Pirata ou qualquer outro desse tipo, você jura que eles estão falando de hoje em dia. Porque desde sempre, a política brasileira é regida pela lei da corrupção, do toma lá da cá, do companheirismo. Mas o Ministério da Corrupção vai permitir que os pobres também entrem na corrupção? Inocêncio, se você não fosse meu parente, você já estaria demitido. Então pobre pode entrar em corrupção. Corrupção é coisa para rico. Pobre é ladruagem, roubalheira, afanação, 171 e vai pra cadeia, que é o lugar dele. E tem que pagar imposto para encher os cofres e depois nós ir lá e... A política brasileira é um sistema de enriquecimento. É o emprego público que dá mais rendimento. Aliás, é até mais vantajoso que emprego público, porque concurso público tu tem que estudar pra caramba pra passar. Político é só ter um amigo famoso, ou você mesmo se tornar um pouquinho famoso, que qualquer merda que você faça, você já consegue entrar. Minha gente, eu como vocês, eu não aguento mais esse congresso murcho. Vem de bengala que vamos subir junto. Tá na hora de fazer o Brasil crescer. Chega de moleza. 4469. 4469. Então a ideia de que a classe política brasileira iria abrir mão desse esquema de pirâmide legalizado, digamos assim, que é a política brasileira, para dar o poder para algum membro ou descendente da família real brasileira, é uma coisa tão inocente quanto achar que pintar unha de branco vai acabar com a violência. Sempre que se fala de monarquismo, as pessoas utilizam países onde atualmente os sistemas de governo são monarquias. Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Noruega. Só que nenhum desses países são monarquias absolutistas, ou seja, não são como os reinos da Idade Média, onde o rei mandava e desmandava e a palavra dele era absoluta. Não, a grande maioria dessas monarquias são monarquias constitucionais, ou seja, o rei é o chefe de Estado sim, mas os poderes executivo e legislativo são exercidos por órgãos eleitos democraticamente. Ou então são monarquias parlamentaristas, com o rei como chefe de Estado, mas tendo um primeiro-ministro como presidente ou chefe de governo. Ou seja, em todas elas, a figura do rei é muito mais simbólica do que realmente efetiva. Tudo que o rei falar tem que passar pelo primeiro-ministro ou pelo parlamento. Então vamos dizer que, num caso muito remoto, um dia a monarquia fosse restaurada aqui. Nada de fato mudaria, porque tudo que a gente teria é um manequim, uma marionete como rei, e os deputados, ministros e senadores decidindo tudo por ele. Ah, careca, mas o povo iria apoiar o rei e iria dar poder pra ele. Cara, às vezes eu acho que as pessoas moram em outro país, um país que não é o mesmo que eu. Primeiro ponto. A gente acabou de perceber que apoio do povo não adianta de nada. Nós tivemos um presidente que tinha o apoio da maioria esmagadora da população, que juntava milhões de pessoas na rua atrás dele,
e ele não conseguiu governar direito. O sistema simplesmente não deixou. O sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Senhores, mais 4 anos. Parabéns. Já atualmente a gente tem um presidente que não junta nem meia dúzia de gato pingado na rua e tudo que ele fizer tá liberado. Então, monarquista do meu coraçãozinho, entenda uma coisinha. Aqui no Brasil, apoio do povo não quer dizer nada. O que você precisa é de apoio de pessoas fortes por trás de você. Deu pra sacar o que eu tô falando? De hoje pra frente, corrupto vai ter crachá. E haja crachá. Nós vamos ensinar a só negar o imposto. Segundo ponto. Você está comparando países que têm séculos de história monárquica com um país que tem pouco mais de 500 anos desde a sua fundação. O Império do Brasil durou míseros 67 anos, de 1822 a 1889. Nós tivemos apenas 2 imperadores, um deles Pedro II, que é sim tido por muitos como a figura mais digna de admiração que esse país já teve, falava trocentas línguas, era erudito, intelectual, humilde com os mais pobres, mas isso não adiantou muita coisa, porque como ele perdeu os 2 filhos, e nem ele nem a princesa Isabel de fato acreditavam que ela mesma pudesse dar continuidade ao império no lugar dele, o império logo foi derrubado e transformado em república. Diz que a mudança é pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Então, o Brasil não tem uma tradição de monarquia. A gente não tem esse orgulho que um inglês, um espanhol ou um norueguês teria de falar: nós somos o reino da Inglaterra, que existe desde o ano 900 e caralhada. Não, o Brasil era uma colônia, que meio que servia como casa de praia para os portugueses, saca? A gente não tem uma história forte como nação, a gente não tem uma identidade forte. Tipo, os italianos eram os romanos, os noruegueses e suecos eram vikings, os japoneses eram samurais. A gente era o quê? Índio? Escravo? Português? Não sei. A gente nem mesmo sabe o que a gente é, cara. Sem contar que nós estamos falando de países que, mesmo que tenham casos de corrupção, eles não chegam a 1% da roubalheira que rola aqui. Então a monarquia no Brasil nunca seria sequer cogitada pela classe política. E um candidato que um dia venha com isso como pauta vai ser totalmente ridicularizado, tanto pela mídia quanto pelo povo. Vai ser a mesma coisa que aconteceu com o Dr. Enéas, que era considerado maluco. As pessoas riam dele. Ah, olha esse cara, ele quer que o Brasil tenha uma bomba atômica, que ridículo. O povo não quer comprar revólver, nem cartucho de carabina. O povo quer a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear. Impondo... Era isso que as pessoas diziam dele. E as pessoas do dia a dia mesmo, não é a mídia militante não. Então qualquer pessoa que venha com essa pauta atualmente iria ser zoada até a morte. Aliás, digo que poderia ser até presa, porque você sabe que poderiam dizer que isso é uma tentativa de golpe, de derrubada do sistema democrático, e o camarada iria ter a candidatura impugnada, se fosse um parlamentar, ou até ser preso mesmo se fosse um militante que ganhasse muita notoriedade. Então sim, sinto muito, monarquista. Eu acho que você acreditar em monarquismo no Brasil de 2024 é uma coisa tão utópica e uma perda de tempo tão grande quanto ser anarquista ou socialista utópico. Ô Estrelinha, magoou, foi. Agora, isso tudo eu tô falando de implantar uma monarquia através de meios democráticos. Se você tá falando de uma revolução, de uma implantação de uma monarquia à força, aí piorou. Porque o primeiro sinal de um movimento armado que pregasse isso, já estava todo mundo preso. E mesmo se rolasse a remota possibilidade de um grupo monárquico dar um golpe de estado e implantasse um membro da família Orleans e Bragança no poder, a gente teria que estar falando de uma monarquia absoluta. Porque não faz sentido você tomar o poder à força e chegar lá e dar poder a parlamentos. Simplesmente eles vão derrubar esse rei. E o Brasil, como monarquia absoluta, não iria ser respeitado lá fora. Países iriam aplicar sanções comerciais, a gente ia perder dinheiro, a mídia iria colocar a culpa tudo no rei, e em menos de 2 anos a população já estaria contra ele e ele seria derrubado pela classe política de qualquer forma. Então eu não vejo nenhuma aplicação prática de você ser monarquista aqui no Brasil, sinceramente. E defender uma ideologia política que não tem aplicação prática nenhuma, pra mim é uma tremenda perda de tempo. Eu acredito que vale muito mais a pena a gente se dedicar a espalhar conceitos mais úteis e práticos como o liberalismo econômico,
conservadorismo cultural e libertarianismo do que ficar acreditando em coisas que nunca vão dar em nada. Desde a Revolução Francesa, o conceito de monarquia nunca mais foi o mesmo. Como eu disse, mesmo nos países monárquicos, o rei hoje em dia é uma coisa puramente alegórica, simbólica, quase como uma bandeira, só que viva. Ah, então você acha que a Revolução Francesa foi algo bom, careca? Não foi dela que veio o conceito de esquerda? Então, pra mim, a Revolução Francesa foi sim um capítulo sangrento, onde milhares de pessoas, tanto nobres quanto religiosos, foram mortos em nome da igualdade e fraternidade. E pra mim, você dizer que todo homem é igual e seu irmão, enquanto você mata milhares de pessoas, isso faz de você, no mínimo, um psicopata. Mas não tem como negar que todo o conceito de sociedade moderna, seja pro bem ou pro mal, veio do iluminismo, aliado com alguns conceitos gregos e romanos que já existiam antes. E a Revolução Francesa foi apenas o ápice, a aplicação de modo radical e violento desses conceitos. Eu gosto muito do conceito de liberdade, como ele é apregoado pelos pais fundadores dos Estados Unidos para ser um monarquista. Então eu não concordo muito com a grande massa dos conservadores que acham que o mundo era melhor lá na Idade Média. A modernização trouxe sim inovações tecnológicas, qualidade de vida e educação para todos, mas, do mesmo modo, também trouxe depravação e baixeza moral. A questão é que eu acredito que nada deve ser analisado somente por um único viés. Tudo no mundo tem um lado bom e um lado ruim. E isso é uma forma de pensar que muitos têm dificuldade de entender, mas é só você pensar no fogo, por exemplo, que serve para matar, mas também serve para cozinhar e aquecer. Ou a água, que pode matar a sede, mas também pode te afogar. Bebam água. Que porra foi essa? Em alguns vídeos eu já disse que até o marxismo teve seu lado bom. As legislações e criação dos direitos trabalhistas no começo do século foram sim muito importantes. Do mesmo modo, eu acho que nós temos que pegar o que é bom do iluminismo, do liberalismo e do modernismo, ou seja, o pensamento livre e o direito de contestar autoridades, e rejeitar o que é ruim, o materialismo e a relativização moral. E é isso, pessoal. Para finalizar, eu quero deixar um agradecimento ao L. Silves, que ajudou o canal com aquele Pix esperto. O careca não fala muito porque eu acho um saco ficar pedindo dinheiro toda hora, mas o Pix para ajudar o canal fica sempre no primeiro comentário. Qualquer ajuda é bem-vinda e eu vou sempre citar o seu nome no vídeo seguinte, ok? Ok! No mais, não fiquem tristes com careca se vocês forem monarquistas e eu tiver sido mal com vocês. É que eu sou um cara sincero e eu não vou deixar de dar minha opinião para evitar magoar ninguém não. Até porque se tu é monarquista ou medievalista, tu tem que ser forte e resistir a umas porradas de vez em quando, né? No mais, beijo nas crianças e tchau! Olha, Médio, tô indo na casa da minha mãe, viu? Quando eu voltar eu quero essa casa arrumada e a comida feita. Sim, o que mais?